Hoje eu vou mostrar para você como eu montaria uma raquete para mim se eu fosse clássico ou classineta. Mas antes eu preciso falar para vocês um pouquinho das especificações das raquetes e das borrachas para que você possa entender um pouco melhor aqui. Mas no final eu vou montar uma raquete que eu acho que seria bom para mim se eu fosse jogador clássico ou classineta. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Então vamos lá, as raquetes clássicas e classinetas, elas são feitas de 5 folhas ou 7 folhas. Teoricamente são de 5 folhas ou 7 folhas. E as raquetes de 7 folhas, muitas delas têm carbono, lâminas de carbono, porque a raquete de tênis de mesa clássicas e classinetas, elas são feitas de folhas, né, de madeiras bem fininhas e algumas lâminas de carbono, que faz com que a bolinha pule mais. Tem o peso da raquete também, se ela é leve ou é pesada. Geralmente uma raquete aí pesa entre 75 gramas até 100 gramas, né? E também tem a espessura, né? A espessura da raquete, as raquetes clássicas e classinetas em torno mais ou menos de 5,8 milímetros a 7,8 milímetros, depende da marca, depende da raquete, né? E depois tem os cabos, né? Os cabos, deixa eu mostrar aqui para você. Tem os cabos, né? Os cabos flare, né? Que ele é grosso aqui em cima, ele vai afinando aqui um pouco para que você consiga segurar mais fácil na raquete aqui. Tem as empunhaduras straight, né? ST, que são as mais retas aqui para pessoas que têm a mão mais grande. Tem o AN, né? Anatômico, né? Que ela é grossa aqui, ela vai afinando um pouco aqui, depois ela engrossa um pouco aqui, depois ela volta a ficar mais fina aqui. São 3 tipos teoricamente de cabos também que tem uma variedade enorme aí de raquetes que você pode escolher, tanto no clássico como classineta. A diferença do clássico e classineta é só esse cabo aqui, né? O classineta, como a empunhadura é no estilo caneta, caneteiro, né? Por isso se chama classineta. Então esse cabo, não há necessidade desse cabo aqui, ó. As empresas elas cortam esse cabo aqui para classineta, e para clássico eles deixam um pouco mais comprido por causa da empunhadura. Quando você segura a raquete aqui, ela precisa vir até aqui, né? Se ela tiver o cabo muito curto aqui, esse cabo aqui pode pegar aqui muito na sua mão, você pode ter muitos problemas aí, como calo, com bolhas. É necessário fazer um cabo um pouco mais comprido aqui. No caso do classineta, eles já cortam. Dá para se jogar desse jeito? Dá. Por que é cortado o cabo? Porque teoricamente, quanto mais o peso estiver aqui na ponta da raquete aqui, é melhor. A bola vai com mais potência. Quanto mais o peso tiver para esse lado aqui, menos potência. O sweet spot que nós chamamos, né? O sweet spot de uma raquete caneteira, ela é mais para frente aqui. Tanto o clássico também, quanto mais para frente aqui tiver, mais para a ponta que tiver, melhor. Para isso o peso tem que estar mais para cá. O peso tem que estar mais para essa ponta. Então, se você corta o cabo aqui, ela fica mais leve. A raquete fica mais pesada na ponta aqui. E assim, quando você der drive, teoricamente, o seu drive vai ficar mais potente. Por isso que eles cortam aqui o cabo para que a raquete fique com peso mais na ponta aqui, fique mais pesada na ponta aqui. Então, essa é a diferença entre o clássico e o classineta. Com relação às borrachas, né, tem as borrachas rápidas e as que pegam mais efeito. As que pegam mais efeito são as chinesas, as mais rápidas são as japonesas, coreanas e europeias. As esponjas, né, também, as esponjas nós temos aqui nas espessuras média, grossa e super grossa. Depois tem a dureza da esponja, né? Tem algumas esponjas que são bem duras, algumas são bem moles. As esponjas moles usadas mais para controle de bola. Dependendo da empresa, eles usam AD, FX para as esponjas mais moles e hard para as esponjas mais duras. Dependendo da empresa, eles usam graus, né? Quanto menor o grau, mais mole é. Quanto maior o grau, mais dura é. E teoricamente, quanto mais dura, mais pularia a bola, né? Mais potência teria a bola. As cores das borrachas, né? Antigamente só tinha preto e vermelho, agora tem mais cores, tem azul, tem roxo, tem verde. Você pode usar o que você quiser, mas se você usar no estilo classineta ou clássico, vai usar 2 borrachas, obrigatoriamente você tem que usar um lado preto e o outro lado você pode usar a cor que você quiser. Só não pode ser preta, né? Os 2 lados preto não pode, tem que ser um lado preto e o outro lado de outra cor. Por que tem que ser o lado preto? Porque tem pessoas que têm um grau de daltonismo e aí fica difícil dessa pessoa distinguir a cor roxa do azul, por exemplo, ou do um verde para o marrom, por exemplo. Então é necessário que você use sempre uma borracha preta de um lado
e do outro lado uma outra cor. E depois também as esponjas, né? Essas esponjas aqui, além da espessura dela, da rigidez dela, tem algumas empresas que mudam a cor, né? Ao invés de colocar esse laranja aqui, eles colocam um roxo, por exemplo, né? Que são as esponjas chinesas, que dizem que a roxa é mais dura do que a laranja. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. Bom, dito isso, como eu montaria uma raquete para mim se eu fosse jogador classe-neta? Ou clássico atacante. A composição da minha raquete seria uma raquete de 7 folhas com carbono, o peso seria de 95 gramas para cima, o cabo seria FL, né, que seria esse cabo aqui. A espessura aqui da raquete depende da empresa, eu não ligo muito para isso, geralmente é 5,8 milímetros, 6 milímetros aí, todas as folhas juntas, né? Isso para mim não importa muito. Com relação às borrachas, eu colocaria Tennessee 05 na direita ou Dignix 05 na direita. Teoricamente eu sou mais forte de direita, então eu colocaria uma borracha bem veloz aqui na minha direita, com a esponja normal, que é a 05 no caso, Tennessee 05, 05 quer dizer que a esponja é normal, Dignix 05 também esponja normal, então a esponja seria normal e a espessura dela seria a max, que seria no caso da Butterfly, que é a Tennessee e a Dignix, seria 2,1 milímetros de espessura de esponja. A cor eu colocaria na direita vermelho, no back preto. Também falando em back agora, eu usaria uma Tennessee 64, 64 quer dizer que a esponja é um pouquinho mais mole e eu teria um pouquinho mais de controle aqui. Como o back para mim não é a técnica de finalização de ponto, eu prefiro que tenha um pouco mais de controle. Então eu colocaria uma borracha aqui com mais controle. Mas se eu tivesse confiança, eu já colocaria aqui uma Tennessee 05 também aqui. A espessura da esponja no back eu colocaria super grossa também. E a cor seria preta. Então essa seria a composição da minha raquete se ela fosse clássica. Ou se fosse classe-neta eu colocaria a mesma coisa. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui todas as quintas e domingo às 8 horas da noite. Agora eu quero pedir um favor aqui para você. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gosta muito de tênis de mesa e você deve ter aprendido bastante com esse conteúdo. Então eu queria que você compartilhasse com seus amigos também para que eles possam também aprender com você e também você me ajuda também a divulgar um pouco mais esse canal aqui que eu faço com tanto carinho aqui para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.